Que alegria encontrar você aqui na TV Evangelizar. Seja muito bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o nosso momento juntos a partir de agora, aqui no programa A Vida em Foco. Transmissão via satélite, canal digital aberto e também pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Hoje nós vamos falar sobre uma missa que reza pelo impossível de todos nós. Uma missa que já desde 2014 é celebrada na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Reúne milhares de pessoas. O último número que nós temos é de cerca de 40 mil pessoas nessa missa. Inclusive, ela vai acontecer aqui em Curitiba. E daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Padre Pierre Maurício, que é quem celebra essas missas, quem nos leva a pensar no nosso impossível e a ter uma fé forte o suficiente para crer que Deus é capaz de realizar, sim, esses impossíveis na nossa vida. Então, daqui a pouquinho nós conversamos com ele aqui no programa. Vamos ainda falar sobre arte japonesa que está sendo utilizada para a evangelização. Já imaginou uma artista que se converteu ao catolicismo japonesa e que utiliza os próprios mangás para ser essa ponte da fé católica no país? Você vai conhecer também. Vamos ainda falar sobre o Brasil, que sim, tem avançado nos índices de alfabetização infantil, porém, o cenário ainda exige atenção, muito envolvimento das famílias. Então, de que forma que nós podemos dar este suporte para as crianças? E talvez você tenha dinheiro esquecido no banco. Na verdade, são 47 milhões de brasileiros que têm dinheiro lá parado, nem sabe que está lá. Nós vamos ver como é que você faz para ter este acesso. Então, fique aqui comigo. Estamos começando o programa A Vida em Foco. E nós vamos começar falando desta belíssima missa, essa celebração, a missa do impossível, que tem de fato feito muitos milagres na vida de tantos, principalmente em Minas Gerais, mas não se restringe a Minas Gerais. Essa missa do impossível, ela tem esse nome, né? O Padre Pierre Maurício, que teve essa inspiração. Nós vamos entender de que forma que ele chegou nessa Santa Missa. Ele é missionário aqui da obra Evangelizar é Preciso também. Já esteve conosco em noites de louvor, rezando a própria missa do impossível. Transmissão para todo o Brasil. Que bênção, né? Padre, que alegria falar com o senhor. Sua bênção. Seja bem-vindo aqui à TV Evangelizar. Deus abençoe, Carol. É sempre uma alegria a gente poder estar aqui falando com esse povo tão querido da TV Evangelizar, esse povo que ajuda na evangelização. Eu sempre digo, Carol, quem ajuda na evangelização tem mérito de evangelizador. Então, por isso, Deus abençoe a todos vocês que colaboram, que ajudam a TV Evangelizar e que faz com que a mensagem de Jesus chegue a tantos lugares e a tantos corações. É uma bênção mesmo, Padre. Quando a gente ouve falar da tua própria missa, né? Pensar que uma missa dessa acontece em Juiz de Fora, da onde o senhor está falando, né? A gente está aqui próximo por causa do sinal, da internet e tudo isso, mas como é bom poder compartilhar essa missão também com todos que nos assistem. Eu queria justamente começar por essa missão, né? Da onde que foi, né, essa inspiração? Como que o senhor iniciou lá? Foi em 2014 que iniciou essas missas do impossível? Isso, Carol. Ela começa e nasce da desesperança. Eu era padre na catedral, a gente começou a fazer um movimento muito grande com os jovens, e um dia, ouvindo os jovens relatam para mim sobre a desesperança. Um jovem, de maneira especial, que a mãe estava com câncer em estado terminal, então ele apresenta para nós a situação e, no particular, diz a mim que o que ele queria era impossível, que não ia acontecer, então por isso ele não via sentido mais de estar rezando. Eu tenho o hábito de toda noite rezar a Bíblia, ler a palavra de Deus, então rezando ali com a palavra, eu peguei aquele texto em que Deus fala, em que a palavra fala que não existe impossíveis para Deus, né? Nossa. E sendo assim, nasce esse desejo de fazer uma novena de missa. Ela nasce para ser somente uma novena, era para ser 9 missas que iam acontecer às terças-feiras, faltava exatamente 9 terças-feiras para o ano acabar. Foi quando então Deus suscita no meu coração para a gente realizar essas 9 missas, faltando 9 terças-feiras para o ano acabar, para que a gente fizesse essa novena,
pedindo exclusivamente pelas coisas impossíveis, Carol. E aí foi muito significativo e a gente vê o agir de Deus, a gente vê como Deus, de fato, suscita essa missa para que a esperança, para que a possibilidade, para que aquilo que outrora era impossível não ser mais. Sendo assim, não só esse jovem, mas como muitas outras pessoas receberam o seu impossível. A mãe desse jovem recebeu o milagre, ela foi curada milagrosamente do câncer e tantos outros. E aquela missa que começa para ser apenas uma novena de 9 terças-feiras, a gente nunca mais pôde encerrar, porque a cada terça-feira mais e mais pessoas iam se chegando, né? Nós terminamos o ano, no final daquele ano eu fui transferido para uma outra paróquia, e aí eu pensei, se a gente está terminando o ano com uma novena, vamos começar então o ano, uma nova paróquia fazendo uma novena. Então a gente nunca conseguiu parar a missa, porque a cada terça-feira mais pessoas iam se chegando e a gente não teve condições, e aí já vão mais de 12 anos de missa do impossível, e a gente, ininterruptamente, toda terça-feira tem, seja feriado, seja dia santo, toda terça-feira a gente tem a missa do impossível, e ela nunca parou. Que bênção, padre. Nossa, as coisas de Deus, elas nos surpreendem mesmo, né? O texto diz, né, Carol? Aquilo que é de Deus persevera, aquilo que de Deus acontece, aquilo que é da vontade de Deus sempre dá certo. E a gente fica muito feliz de saber que Deus suscita essa missa exatamente no momento onde para as pessoas as coisas eram impossíveis. E Deus suscita essa missa, suscita essa palavra de esperança para chegar no coração não só daquelas pessoas e não só dessas que participam aqui conosco, mas chegar no coração de todas as pessoas, inclusive pela força da TV, pela força da internet, de fazer com que chegue ao coração da pessoa que está nos ouvindo agora nesse momento e que talvez, Carol, esteja até vivendo situações em que o mundo configura como impossível. A palavra de Deus, Deus diz ao seu coração, não é impossível, não é. Acredite, confie, para Deus não existe impossíveis. Que bênção, padre. Obrigada por essa sua missão, né? Claro, eu entendo que é sua missão de padre, mas foi um ouvido muito atento, né? A um jovem que estava ali e que frutificou dessa forma. Então, o seu sim mais uma vez, né? E o senhor... E, Carol, é tão bonito também, desculpa até te interromper, mas é tão bonito, a gente não pode silenciar sobre isso, é tão bonito a gente ver os testemunhos, né? Terça-feira passada mesmo, uma jovem desenganada, os médicos desenganaram ela com câncer já em estado avançado, esteve aqui conosco, deu um bonito testemunho, que inclusive o próprio médico, né, atestou que é um milagre, foi um milagre. Ela pediu muito, nós rezamos para ela e ela está curada. Então, assim, a gente precisa testemunhar, porque o testemunho gera esperança na vida de tantas pessoas que talvez tenham perdido a esperança. Padre, e essa missa, o senhor adotou fazer ela junto com uma novena que acontece, é isso? Isso, ela começou para ser uma novena e hoje não é mais novena. Hoje ela é ininterrupta, ela acontece todas as terças-feiras. Volto a dizer, ela veio, Deus suscitou no meu coração, nasce para ser uma novena. Mas e ela permanece assim, nesse formato. Diante de tantos milagres, diante de tantas bênçãos, de tantas pessoas que participam, a gente nunca conseguiu terminar ela, e já se vão mais de 12 anos de missa do impossível. E o senhor também tem um trabalho, uma presença ativa nas redes sociais, não é? Por causa dos jovens ou não? Sim, por causa dos jovens, a gente chega às pessoas, porque como você disse, hoje a internet nos conecta a muitas pessoas. Muitas pessoas estão conhecendo a missa do impossível, muitas pessoas estão acompanhando. E eu acho também, Carol, que a internet é um campo que Deus também precisa estar. Às vezes as pessoas perguntam, mas ali é lugar do padre estar, ali é um lugar de falar, ali é um lugar. Porque a gente tem muita coisa boa com a internet. A gente tem a facilidade de levar a palavra de Deus, a esperança, né? Então eu acho que a gente não pode se privar de estar levando a mensagem de Jesus. Todo lugar Jesus cabe, inclusive nas redes sociais, como um lugar também do encontro com Deus, do encontro com a palavra e, acima de tudo, com essa mensagem de fé
que Deus deixa para nós. Com certeza. Padre Pierre Maurício, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado por estar aqui falando mais dessa missa que vai acontecer também aqui em Curitiba, no dia 26 de maio. Muito obrigada, viu? Seja bem-vindo quando estiver aqui. Carol, muito obrigada. Eu já quero convidar todo mundo de Curitiba e região para o dia 26, tá com a gente aí no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, para juntos a gente realizar a missa do impossível. Com certeza. Obrigada, Padre. E olha Deus só, abençoe, Carol. Amém. Obrigada, meu querido. Falando sobre fé, sobre formas de evangelização, essa aqui é uma notícia de muita criatividade e que vai também falar com os jovens, né? Que é uma preocupação que Padre Pierre Maurício trouxe aqui. Na verdade, uma preocupação da igreja, né? Nós temos que evangelizar os jovens. E essa artista japonesa, ela teve uma história de conversão pessoal. O nome dela, Haruri Aizaka. Tem chamado a atenção essa história porque ela utiliza o estilo mangá como forma de expressar a fé cristã dentro da própria cultura japonesa, mostrando que a religião também pode ser comunicada a partir de elementos locais. Após a sua conversão, ela passou a criar ilustrações de figuras religiosas, como Maria e santos, adaptadas à estética dos animes, buscando transmitir a espiritualidade de forma sensível, acessível, próxima do público. E em um país onde o catolicismo é minoritário, o seu trabalho se destaca justamente por aproximar a fé das pessoas por meio de uma linguagem cultural familiar, demonstrando que a arte pode sim funcionar como uma ponte entre tradição religiosa, identidade cultural e experiência pessoal de fé. Lindos, né? Esses trabalhos que a gente mostrou ali para você. E agora nós vamos trazer uma outra missão que você podemos também praticar. A gente gosta de trazer essas histórias que inspiram e que aproximam tanto da nossa realidade. O Vanderlei, esse é o nome dele. Ele é escritor, ele é historiador, mas ele se envolve nesse mundo literário fazendo doações de livros de uma forma muito metódica, constante. Acompanhe comigo. Vanderlei encontra tempo na rotina corrida dele para se dedicar a um projeto que criou há 20 anos. Na sacola estão livros que o historiador e escritor separou para doar, incentivando a leitura. Os exemplares de vários temas são distribuídos de graça nas ruas de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Nas lojas, ele entrega aos vendedores e clientes ou simplesmente deixa nos balcões. Se você for na sua casa agora e checar a sua estante, você vai perceber lá que existem dezenas de livros. Muito provavelmente, a maior parte desses livros você já leu, releu, e agora não lhe interessa mais a leitura. E aquelas obras que estão numa sua estante que poderiam circular, você pode facultar o acesso dela a outras pessoas, compreendeu? Que goste também daquele gosto que tanto seduziu no passado. Vanderlei cola nos livros uma etiqueta indicando que é uma doação e uma explicação sobre o projeto Ponto para Quem Lê. Fernando estava ao celular numa praça quando foi abordado. Vai até trocar um pouquinho o celular pelo livro? Vou sim, né? A gente ganha... Tem que aproveitar para adquirir esse conhecimento que está aqui, né? A iniciativa agradou a todos que receberam os livros. Achei muito bacana, realmente é muito incentivador. Muitas pessoas não sabem por onde começar, né? Às vezes, tem um tempo livre, não sabe o que fazer. A leitura encaixa bem. Leitura é primordial, né, para o crescimento de qualquer pessoa. O acesso aos livros é uma preocupação mundial. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil revelou que o país perdeu 7 milhões de leitores entre 2019 e 2024. 53% dos entrevistados admitiram que não leram um livro sequer nos 3 meses que antecederam essa pesquisa, que levou em consideração tanto as obras impressas quanto as digitais. 2 motivos lideram entre as possíveis causas do afastamento dos leitores. É o preço do livro. Eu acho que o livro está muito caro. Por causa do celular, né? Pode estar ali tomando tempo. Joana é uma exceção. Ela seguia para uma livraria quando parou para conversar com a nossa equipe e revelou a paixão pelos livros. Eu comecei a ler com a Turma da Mônica, eles pequenininhos, comprei a Turma da Mônica jovem, li assim, quase a coleção inteira.
comprei os livros do Chico Bento também, li tudo. E aí, assim, desde então, né, eu não parei de comprar livro. Ela tem um desejo. A leitura acho que é algo muito importante, sabe? É um jeito, assim, de até você escapar um pouco da realidade, né? E cuidar, assim, do mental mesmo. Então, assim, eu acho que todo mundo devia ler, assim, qualquer coisa, sabe? O importante é ler mesmo. Agora, recadinho dos nossos apoiadores. É aquele recado importante para você que precisa cuidar da sua saúde. Você que está sofrendo, lidando diariamente com dores crônicas, por exemplo, artrite, artrose, fibromialgia, você que tem aquele problema reumático que dói, causa dor, às vezes as articulações, o joelho, o pé, dói tudo. Gente, vai levantar da cama, é dor da planta do pé até o último fio da cabeça. Dá para você amenizar isso daí. Eu sei que já tentou de tudo, inclusive vive à base daquele medicamento de farmácia, que funciona somente como paliativo. Você usando o magnésio quelato da Joy consegue manter a sua saúde em dia. Isso porque ele tem ação analgésica, ajuda você a melhorar os casos de dores. O melhor do magnésio, o grande diferencial, é que ele age na causa do problema. Se é inflamação, ajuda você a desinflamar o seu corpo. Se é desgaste, ajuda você no equilíbrio do líquido sinovial, que reveste a cartilagem óssea e impede o contato de osso com osso. O frasco é novo, mas a qualidade do magnésio quelato da Joy é a mesma. A absorção rápida e você pode garantir ligando agora no 0800 591 8773. Ligou, além de você garantir hoje, ó, desconto especial. O preço de custo para você, precinho de custo, a gente vai cobrar somente o valor que é para fabricar. Vai sair mais barato para você do que aquele cafezinho que você toma todo dia. 0800 591 8773. Eu parcelo para você no carnezinho. Mando de presente o nosso Cártamo da Joy, que é o poderoso seca-barriga, e vou mandar também o cálcio para melhorar a sua saúde óssea, saúde física. Use o magnésio quelato da Joy e você vai perceber na primeira semana de uso como vai trazer equilíbrio para a sua saúde. 0800 591 8773, desconto presente, parcelamento facilitado, mas tem que ligar agora. E para você que é pai, mãe, avô, avó, que quer ajudar os filhos nessa questão da alfabetização, no aprendizado mesmo, não sabe muito bem como, nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Então volte comigo, saímos com imagens de guarda do Embaú, em Santa Catarina, que nos acompanha pelo site tvevangelizar.com.br. Diz a lenda que piratas naufragaram na região séculos atrás e, para esconder os tesouros que possuíam, enterraram-nos em baús na costa, originando o nome Guarda do Embaú, guardar no baú. Uma variação da lenda menciona que o local foi usado por jesuítas para esconder tesouros durante a Guerra dos Farrapos. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa A Vida em Foco para todo o Brasil que está preocupado em ajudar na alfabetização. Nós temos acompanhado que o Brasil tem melhorado o índice de alfabetização, mas isso não significa que nós chegamos lá, né? Significa que nós temos talvez até mais trabalho como família. Eu quero focar hoje nesse lado da família, o suporte que a família pode dar, porque um lado é a alfabetização, né, o ensino que a própria escola vai fazer, mas e como que os pais ajudam, né, os pais, a família como um todo? Então nós temos aqui uma ajuda universitária, digamos assim, da nossa querida Mariana Alves, que é pedagoga. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, Carol. Obrigada a você. Aqui eu acho que tem até um dilema dos pais. Não sei como que era na tua época, tá? Mas eu conversei aqui um pouco com os meninos, né, antes da gente começar aqui o programa. Alguns tinham aquela mãe bem impaciente, né, que ficava ali, o que ensinava mesmo, sentava para ensinar, né, num jeito mais rígido. Sim. Hoje, às vezes a escola fala assim, olha, não ensine, porque vai acabar atrapalhando o método que a gente usa. Uhum. E a gente vê as dificuldades das crianças. Então, tem um meio termo para o que a gente pode fazer? Existe um meio termo bem importante, né? Porque a escola tem esse papel de ensinar uma sequência, usando um método e acompanhando esse processo de aprendizagem por meio das avaliações, por exemplo. Já em casa, a família tem esse papel de proporcionar um ambiente favorável, né?
Então, é mais simples do que parece, se a gente for pensar. É mais simples do que parece, mas nós criamos na nossa cabeça o que é o processo de aprender e muitas vezes nós passamos isso para os nossos filhos quando nós tentamos ajudá-los, né? Entendi. Então a gente tem que trabalhar dando essa possibilidade deles terem o cantinho, deles terem uma rotina. Talvez é importante a rotina ou não? Com certeza. Uma rotina leve, mas ao mesmo tempo com previsibilidade é muito importante. A criança tende a aprender melhor quando ela sabe que ela tem um ambiente estruturado, quando ela tem um horário, um dia certo, evita ansiedade, ela se sente assistida. Então isso é bem importante. Tentar trazer também, né, essa alfabetização para o dia a dia. Eu acho que muitas famílias, quando a gente fala de alfabetizar, pensam em cadernos e livros. Mas na verdade, a leitura está no cotidiano, né? Quando nós montamos uma lista de supermercado, quando nós lemos uma placa na rua dentro do carro, quando nós fazemos uma brincadeira em família, para a criança entender que a leitura não está na escola, está na vida dela, né? Ah, faz sentido. Então envolver bastante a criança nos afazeres de casa é importante também. Com certeza, é importante. E valorizar o brincar. Como é que está a rotina do meu filho? No ócio, ele brinca? Ele propõe coisas para serem feitas? Porque uma das melhores maneiras da criança aprender é brincando. Porque brincando ela é feliz. O emocional está em equilíbrio, né? Então, com jogos, que tem que ler as instruções, com rimas, com músicas. Então, existem várias maneiras da gente trabalhar a aprendizagem brincando. E você que lida muito, né, com várias idades de crianças, né, nesse suporte mesmo do ensino, né, que é a tua área. Você sente dificuldade por causa das telas do celular ou não? Com certeza, né? Eles acabam tomando muito tempo da rotina da criança. E a gente precisa entender que a infância é como se a criança fosse uma massinha de modelar. É ali que estão todas as oportunidades para ela aprender, para ela experimentar, acertar e errar. Se ela, a partir do momento que tem uma tela, que tem uma tecnologia em que ela é passiva e a tecnologia é ativa, ela não vai estar sendo protagonista da própria vida, né? Sim. Então, um conselho que você dá para os pais para melhorar não só na alfabetização, acho que não é uma questão de olhar as notas apenas, né? Mas a própria atitude dessa criança, né? Iniciativa, se compromete com as rotinas de estudo. Que conselho que você dá para esses pais para que eles possam melhorar essa situação? Eu acredito que um conselho bem importante seja a gente focar principalmente em como nós estamos mostrando para o nosso filho o que é aprender. Porque é nessa primeira infância que ele está construindo na cabecinha dele a relação dele com a aprendizagem. O que nós podemos fazer para favorecer, né? É construir um ambiente que tem, assim, uma rotina, que tem horários. Isso facilita tanto para a criança ter segurança, quanto para nós conseguir visualizar o que meu filho produz, né? Acompanhar sempre com a escola também, entender esses rendimentos com essa idade, nesse ano escolar, quais capacidades meu filho tem que ter, para a gente conseguir ter uma régua e entender se ele está de acordo com a expectativa, né? Entendi. Então essa ponte ali com a escola é muito mais entender se ele está dentro da expectativa, do esperado, do que ele é capaz de aprender naquela idade. Exatamente, sim. Entendi. Bom, a gente falou sobre o ambiente, falamos sobre rotina e método de estudo. A criança precisa aprender desde cedo? Tem idade para isso ou não? Olha, cada criança aprende melhor de uma maneira, né? Sim, e muitas vezes ela acaba aprendendo melhor com aquela que é introduzida logo no início. Então, a escola sempre vai trazer uma metodologia, né? Um passo a passo, uma maneira de aprender. É legal a família também entender que existe esse passo a passo, porque muitas vezes não é porque o seu filho não tem capacidade, não é que ele tem dificuldades sérias cognitivas, ele só não se adaptou a essa rotina. Pode existir uma outra que ele se adapte melhor. Ou às vezes ele se adapta bem a essa rotina, mas ela precisa ser levada para casa. Então precisa estudar mais em casa também. Entendi. Então é muito individual, né? Entender o caso de cada um. Existe assim uma orientação no tempo de estudo ou no horário de estudo? Lá em casa eu falo assim, ó, primeiro estuda, depois faz o resto, né? Porque a gente é assim, né? É prioridades. Se a gente vai fazer a diversão antes, acaba esquecendo o resto para trás, né?
Cada criança, dependendo da idade, da faixa etária, tem um tempo de concentração diferente. Tá. Então, quanto menorzinha a criança o tempo de concentração é menor. Isso não significa que não tem qualidade. Então, muitas vezes a gente foca na quantidade de tempo, mas tem criança que aprende muito rápido, né? Então, vai depender desse tempo de demanda. Tem muitas coisas para fazer, precisa de mais tempo. Eu acredito que seja algo muito fácil de nós, como família mesmo, percebermos. Olha, até tanto tempo ele se concentra. Eu vou deixar esse tempo. Então, vão ser 30 minutos, vão ser 45 minutos. Eu sei que na escola eles passam muito mais tempo, mas eles estão no coletivo, tem várias atividades e estímulos diferentes, né, para serem realizados. Sim. E quanto ao período do dia, tentar seguir esse nosso relógio natural, circadiano, quando o sol nasce, quando o sol se põe. Não fazer nada muito à noite ou nada muito cedo também, né? Tentar seguir essa rotina assim. Sim. E se a criança tiver sono depois do almoço, tem alguma orientação? Os adolescentes têm bastante sono, Os adolescentes têm. E eles têm essa necessidade de dormir, né? E quando nós falamos do dormir, a gente não tem que relacionar com a preguiça. É uma necessidade fisiológica. Sim. E o sono, ele é muito importante para o processo de aprendizagem. É no sono profundo que a criança aprende mais. Olha então, só. nós precisamos que ela durma, né? Então, se o adolescente tem aquela hora da soneca, deixa ele dormir. E depois... Cuidado com o tempo também para não atrapalhar o sono à noite, por exemplo. E depois coloca ele para estudar. Lembrando que, se ele tiver acesso a telas, a jogos, antes desse momento de concentração em que ele é o protagonista, no caso, o ler, o estudar, o responder, isso pode dificultar. Então, não ter telas antes desses momentos de estudos é bem importante. Porque eles tendem a ficar mais agitados. Entendi. Interessante. Muito boas suas dicas, viu? Sempre bem-vinda aqui à TV Evangelizar. Que bom, fico muito feliz de estar aqui. Obrigada a você, tá? Eu quem agradeço. Ajudou muitas famílias aqui, certamente. Obrigada, minha querida. Obrigada, Carol. E olha, hoje, essa notícia, esta dica que eu vou dar pra você, pode soar como... Sabe quando você vai guardar uma roupa e daí acha um dinheiro no bolso? Faz tempo essa época, né? Hoje em dia é tudo Pix, mas enfim, eu sei qual a sensação. Imagina se você descobrir que tem dinheiro parado no banco. Então essa é a dica que nós vamos dar. Vamos descobrir se você tem esse dinheiro, hein? Roda a vinheta. Olha só, eu estou falando de mais de 47 milhões de brasileiros que ainda tem dinheiro no banco e nem sabem, hein? Tá esquecido lá, esse é o termo que eles estão utilizando. Segundo o Banco Central, esses valores podem vir de contas antigas que foram encerradas, ou de tarifas que foram cobradas indevidamente, até de sobras que ficaram paradas nessas instituições. A boa notícia é que dá para você consultar e sacar esse dinheiro de forma simples e gratuita pelo site oficial. O site aparece aí na sua tela, valoresareceber.bcb, Banco Central do Brasil.gov.br. É só informar o seu CPF ou CNPJ, seguir o passo a passo. E, claro, um alerta aqui para você, o serviço é totalmente gratuito, então desconfie de qualquer cobrança, de qualquer promessa para facilitar o resgate, porque pode ser golpe. Mas agora eu quero levar você até Fortaleza para conhecer um lugar muito especial que cuida dos sacerdotes com mais idade. Acompanhe comigo. Nossa equipe foi até o céu, condomínio espiritual Irapuru, para conhecermos o Lar Sacerdotal, uma casa de acolhida e morada para padres que precisam de algum tipo de apoio. Aqui é uma casa de irmãos, onde o amor fraterno sacerdotal ajuda a curar não somente as enfermidades físicas, mas as enfermidades da alma. Nós, do Instituto Filhos da Misericórdia, fomos convidados pelo Padre Marlos para poder, junto com ele, cuidar dos sacerdotes, cuidar da casa. E junto dos sacerdotes, a gente aprende a sermos misericordiosos, uns para com os outros, a gente bem dizer que agradece a Deus por essa graça, por essa oportunidade, por essa missão aqui. Mais do que um espaço de moradia, o lar é um verdadeiro refúgio de fé, onde padres que enfrentam fragilidades
físicas, emocionais ou espirituais, reencontram forças no convívio com irmãos de caminhada. Formamos uma família para os idosos, para os que estão assim com dificuldade, né? Mas a gente está aqui com alegria, fazendo também esta família aqui de oração, de celebração e de muita fé em Deus, de muita oração, assim como se faz. Uma comunidade viva de partilha, escuta e oração. É um gesto de amor e gratidão com aqueles que por tanto tempo se dedicaram a servir. Nesse ambiente sossegado, onde Deus me dá graças, me dá força para eu viver esses últimos momentos, últimos dias, últimos anos da minha vida. Que Deus abençoe vocês que me escutam. O lar sacerdotal é um sonho brotado no coração de Deus, de ter um lugar para cuidar com muito amor dos nossos queridos padres que tanto cuidaram e cuidam até hoje de cada um de nós. Deus abençoe a todos. Vamos para mais um recadinho dos nossos apoiadores. Oi, gente, aqui é Josi do Vision X. Conta pra mim, como que está a sua visão? Seca, fraca, apagada? Você precisa do poderoso Vision X. Não conseguia estudar, antes não conseguia nem escrever direito, nem enxergar as letras. Depois que eu comecei a tomar o Vision X, foi muito bom, eu recomendo. Hoje eu estudo, graças a Deus estou muito bem. Hoje eu estou enxergando bem, graças a Deus enxergo as letras bem e estou muito feliz com o Vision X. Catarata, glaucoma, miopia, Vision X é 100% natural. Basta uma cápsula por dia para você sentir a melhora rápida. Nessa coceira, ardência, Vision X é para você. Eu tinha essa dificuldade para enxergar as validades no mercado, comprar os produtos lá, então eu não conseguia ver a validade. E agora, tomando o Vision X, estou enxergando muito bem. Eu recomendo que vocês podem comprar e usar, porque o Vision X resolveu o meu problema e da minha esposa. Tá esperando o quê? Ligue agora pro telefone que está na sua tela, mas tem que ser esse aqui, ó, do X bem grandão, o poderoso Vision X. Sim, e lavejava, ficava ardente, e agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante, tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e tô com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora. Ligando agora, você ganha kit em dobro, isso mesmo, kit em dobro. E as 50 primeiras ligações ainda vão ganhar um presente exclusivo. Ligue agora para o telefone que está na sua tela e garanta o poderoso Vision X, o Vision X da TV, porque Vision X é o X da sua visão. E daqui a pouquinho nós trazemos para você uma verdadeira história de superação, que vai ser um motivador até para nós. Então a gente vai sair para um intervalo com imagens da cidade que hoje completa apenas 36 anos. É Palmas, no Tocantins, inclusive a capital mais jovem brasileira. Então parabéns, Palmas nos acompanha pelo canal 17.1. De volta com o programa A Vida em Foco para você de todo o Brasil. Obrigada pela sua companhia, obrigada por apoiar este programa que chega a tantos lugares diariamente. Como é o caso da nossa fé católica, né? Que traz principalmente ao mundo os bebês que são batizados. Você provavelmente já participou de algum desses batismos e esse é a situação mais comum que a gente vê. Mas tem uma história que chama muita atenção em como foi que aconteceu o batismo de uma criança já crescida. Essa criança que vem do Japão acabou emocionando toda a família, porque ela decidiu, com um pouco mais de idade, seguir esse caminho. O nome Minami Kimura, de apenas 8 anos,
pediu à família para ser batizada, mesmo sem vir de um lar religioso. Mas é aluna de uma escola católica em Tóquio desde pequena. E segundo professores, a Minami sempre demonstrou um interesse profundo pela fé. Ao ser questionada sobre o motivo do batismo, respondeu de forma simples e tocante que queria se aproximar de Deus. A convicção da menina foi tão forte que tocou a mãe, que também decidiu se batizar. As duas receberam o sacramento juntas em Tóquio. Linda essa história, né? Veja como as crianças também são evangelizadoras. É a ação do Espírito Santo, não é? E essa história que vem a seguir também tem muita ação de Deus aqui. Porque imagina uma pessoa que, tendo toda a sua saúde plena, de repente se torna tetraplégica. Não é fácil, não é? Mas uma força interior, né? Que eu chamo de Deus, essa força, que vem para trazer histórias como essa. E ele trilhou um caminho dentro da arte. Você vai saber mais nesse VT. Com o pincel preso na mão, Márcio dá vida a telas coloridas e vibrantes. Cada pincelada é uma conquista, afinal já são 22 anos convivendo com a tetraplegia. Aos 19 anos, o artista sofreu uma queda em uma piscina e, ao bater a cabeça, fraturou 2 vértebras. Falaram que ele não ia resistir e que se ele resistisse, ele ia ficar vegetando. Que ele não ia falar, que ele não ia fazer nada, só ia ficar em cima da cama. Aí eu pedi para Deus, porque primeiro o rei, depois o filho. Aí eu pedi para ele que ele deixasse meu filho vivo, se fosse a vontade dele. Porque tudo é a hora e tempo de Deus. Se for a vontade sua, meu Deus, deixa meu filho vivo, que eu vou aceitar ele da maneira que ele ficar. Às vezes a gente não demonstra, mas eu tenho uma fé muito grande. Desde de quando eu acordei do meu coma, eu tinha um terço que eu sempre guardava e estava comigo. Então, sempre foi a primeira coisa a se pensar, foi ir na fé, foi em Deus, assim, para poder me guiar, me dar uma orientação. Foi através da arte que ele encontrou um novo caminho e um motivo para seguir em frente. Fiquei um ano olhando pra cima aqui, que não tinha forro, não tinha nada. Falei assim, eu não quero essa vida pra mim, não quero ficar dependendo das pessoas, não quero uma vida, sei lá, de 24 horas sem fazer nada. Eu resolvi ir no desenho. Aí do desenho eu descobri a pintura. O resultado de anos de trabalho e dedicação são centenas de obras de estilos variados e que já foram expostas até mesmo fora do país. A minha exposição já foi para Bulgária, Noruega, telas vendidas para a Europa, para os Estados Unidos, tem carta de recomendação dos presidentes. Então acaba me trazendo muita coisa boa ainda. A maneira dele sair, a imaginação dele sai no mundo e aí ele viaja. Entre as telas do Márcio, uma delas é ainda mais especial e, segundo o artista, não está à venda. Afinal, ela representa o recomeço e uma vida nova cheia de cores e luz. Minha velhinha representa a luz na escuridão, né? Porque eu vivi um mundo meio escuro. Aí, de repente, eu trago cor pra minha vida, então ela representa muita coisa boa. O que eu tenho que falar para as pessoas é parar de reclamar um pouco da vida, né? Muita coisa ainda, né? Não sabe o que é ficar em cima de uma cama 24 horas. Não sabe o que é sentir um corpo, né? Então, as pessoas tinham que agradecer mais a Deus, né? Valorizar mais a vida. E dar mais valor em coisa mínima que a gente faz. E
E é por isso que é uma alegria poder dividir com você essas histórias todos os dias como parte da nossa missão evangelizadora. São histórias que inspiram, que levam fé, que levam esperança. Você sente que essas histórias, tudo que a gente faz aqui, desde aqueles programas devocionais, como esses aqui, né, que trazem profissionais, que trazem histórias, são para que a gente acredite que sim, que é possível, que nós devemos permanecer na fé, porque afinal, essa evangelização acontece por causa de uma pessoa que nós levamos, que é a pessoa de Jesus Cristo. Esta é a nossa missão. E isso acontece porque nós temos os nossos associados, que todos os meses fazem uma contribuição. Contribuição, às vezes, eu queria dar mais, mas eu não posso. Às vezes, mais do que eu poderia, eu não vou conseguir manter. Mas essa contribuição faz toda a diferença na nossa evangelização. É com esse dinheiro que você ali vai lá, com todo o amor, e faz a sua contribuição, que a gente está 24 horas aqui na programação e em todos os lugares do país. Nós estamos espalhados por esse Brasil, chegamos também fora do Brasil com o sinal da internet. Então, tudo isso é graças a você. Então, muito obrigada por fazer parte desta obra. E o meu convite para quem ainda não se tornou associado, que às vezes tem algum receio, puxa, mas por que eu vou fazer um compromisso como esse? Porque a gente precisa de pessoas comprometidas. No mundo de hoje, nós precisamos de compromisso. Não é assim com a família? Não é assim com coisas importantes na nossa vida? Então, a missão de evangelizar é assim. Por isso, nós pedimos, dê o seu sim para a obra Evangelizar é Preciso. Vamos juntos continuar com essa evangelização por todos os meios, de forma gratuita, levando essa esperança. Entre em contato com a nossa equipe e torne-se um associado. E agora nós temos esse quadro, Pergunte ao Padre. Inclusive, você pode mandar a sua pergunta aqui, deixa nos comentários aí do YouTube que a gente prepara esse quadro para você. Dessa vez a dúvida foi relevante, hein? Qual a diferença entre padre e frei? Você sabe? Inclusive, quem vai responder para nós? Frei David, que também é padre. Preste atenção. Eu sou Eliane, eu sou de Recife e gostaria de perguntar qual a diferença de frei e padre. Olha, os freis, as irmãs, somos homens e mulheres que buscamos viver radicalmente o batismo como este chamado para a santidade. No entanto, isto é permeado por 3 conselhos: pobreza, obediência e castidade. Os 3 nós do nosso cordão, os 3 conselhos para todos os batizados poderem ver o mundo como Deus assim vê e amá-lo, bem como obedecer a este Deus e depender deste Deus. No entanto, cada congregação, como seu fundador, recebeu do Espírito Santo um carisma, uma graça. E eu sou um franciscano capuchinho. Em São Francisco nós aprendemos a viver a bondade, a alegria, a pobreza, a caridade, a fraternidade. Cuidado com os mais pobres, o cuidado com a criação. E é assim que somos professores, assistente social, podemos fazer de tudo. Mas para servir melhor a igreja, tem também o chamado para ser padre, uma vocação específica para cuidar de uma paróquia, administrar os sacramentos, cuidar do povo de Deus como um pastor. Portanto, assim o frei pode também ser chamado a ser um padre, como eu sou. Mas existem muitos freis que não são padres. Mas as duas vocações é caminho de santidade e serviço a Deus. Paz e bem. E sabemos que tanto os freis quanto os padres estão na internet, mas não só eles, hein? Inclusive tem muitas freiras que têm ganhado espaço nas redes sociais, nesse mundo digital, mostrando as rotinas delas, principalmente imagens muito belas. Acompanhe nesse VT. @Filhas da Misericórdia. Esse é o Instagram das freiras que resolveram contar como é o cotidiano delas no convento e acabar com a curiosidade de muitas pessoas na internet. Eu acho que surgiu espontaneamente, já que as irmãs eram todas mais jovens, né, aqui. Na época, foi em 2018 que a gente fez o Instagram, servia só pra gente começar a postar algumas fotos, para que a gente pudesse divulgar o nosso instituto e o nosso vocacional. Freira pode se divertir ou tem que sempre ser reservada? Bem, pode se divertir de uma maneira
reservada. Eu vi que não só as pessoas que tinham interesse pela vocação religiosa, quanto outras pessoas que nem conheciam a vida religiosa, ficaram muito interessadas em conhecer um pouco mais dessa vida, como era essa vida de entrega a Jesus, né? A gente utiliza os nossos vídeos para ensinar, pode isso, pode aquilo, né? Posso pedir sua bênção? Pode pedir bênção à freira? Sim, pode e deve, porque a gente, né, como esposas de Cristo, a gente tem o dever de abençoar todos os filhos espirituais que a gente tem, que é a humanidade toda. E essa influência serve não só para esclarecer e divertir, como para chamar outras meninas para seguir a vocação, como é o caso da aspirante Rosinha, que já mora há 6 meses no convento. Já havia inquietação no meu coração, mas aí quando eu vi, né, aconteceu a identificação com a vida das irmãs, exatamente o que elas viviam, o que elas apresentavam, né, era tão natural, assim, tão espontâneo, que também despertou a minha curiosidade. E aí eu já entrei em contato, e aí deu tudo certo, fiz o vocacional de 1 ano e agora eu tô morando aqui com as irmãs. Minha família acompanha, né, aí fica mais pertinho, né, ficam mais pertinho de mim, aí é bom. O que é que eles falam? Eu acho engraçados. Mas realmente é muito interessante, porque eles vão também acompanhando dia a dia, né? O que a filha está fazendo. Além disso, o nosso dia é repleto de estudo, oração, trabalhos da casa e apostolado. Agora, recadinho para sua saúde. Atenção, você está sofrendo com dores no corpo, dores no joelho, na coluna, nos ombros? A idade chegou e você começou a acreditar que sentir dor todos os dias é normal? Não é. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold, uma fórmula exclusiva, inovadora e 100% natural, desenvolvida especialmente para auxiliar no combate às dores do corpo e devolver sua qualidade de vida. Ideal para quem sofre com artrite, artrose, fibromialgia, dores articulares, musculares e inflamações em geral. Atua diretamente na inflamação, atacando a causa da dor e não apenas o sintoma. Proporciona alívio rápido, eficaz e seguro. Ligue agora 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. A cúrcuma branca é até 7 vezes mais potente que a cúrcuma convencional. Ela ajuda a reduzir inchaços e inflamações, ajuda a destravar as articulações, melhora a sensação de dormência e rigidez. E com o magnésio a absorção é rápida e o resultado também. Agora imagine acordar e conseguir se movimentar melhor, andar sem dor, levantar da cadeira com mais facilidade, dormir melhor e voltar a fazer coisas simples que você deixou de fazer por causa da dor. Oi, meu nome é Márcia, tenho 52 anos, sou cirurgião dentista, trabalho sentada na mesma posição há muitos anos. Com isso eu sinto fortes dores na minha coluna. Tive contato com a cúrcuma branca, com o magnésio da Vitae Gold. Hoje eu trabalho com mais disposição, sem dores, e com isso eu indico a cúrcuma branca com o magnésio da Vitae Gold. Ligue agora, 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. As 100 primeiras ligações ganham a erva de Santa Maria, também conhecido como mastruz, totalmente grátis. Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold, o produto 100% natural mais consumido do Brasil. Ligue agora, 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. E esse foi o nosso encontro de hoje. Lembrando que estou aqui com você de segunda a sexta-feira, logo depois do terço de Jesus das Santas Chagas. Mas continue com a gente, a nossa programação é feita para você e para sua família. Fique com Deus.